Boa noite a todas e todos. Vamos dar início ao nosso ciclo de 5 encontros aí, né? Seminário de políticas para a juventude. Esse evento ele foi pensado juntamente com o pessoal do Fórum do Movimento Hip Hop e com o grupo de pesquisa e psicanálise e interdisciplinaridade para infância e juventude da Escola de Humanidades e Ciências Humanas da USP, né? O objetivo desse seminário, desse ciclo de encontros, é a gente promover a discussão e a reflexão em relação à ausência de políticas para a juventude no Estado, mas principalmente no município de São Paulo, né? O impacto que isso gera para esse público em condição tão específica, né? Ontem a gente começou tratando da questão da saúde, desmonte do SUS, o impacto que isso gera na população, sobretudo a mulher negra. E hoje a gente vai tratar sobre o tema segurança pública, violência policial, abuso de poder e encarceramento da juventude. A gente pretendeu compor uma mesa assim, com um olhar com diversas perspectivas de atuação, assim, tanto como poder público, sociedade civil organizada e movimento social também, né, de luta e resistência. Eu vou chamar as pessoas para comporem a mesa. Aí a gente vai fazer no mesmo formato de ontem, as pessoas fazem a exposição e ao final a gente abre para esse ciclo de discussão e debate mesmo, colocar questões. O objetivo principal é aproximar mesmo a juventude que se organiza em torno das pautas culturais, do movimento hip hop, da possibilidade e serviços que a defensoria presta, né? O que a gente observa é que muitas vezes a população jovem está distante da defensoria, sobretudo por desconhecimento, de saber qual que é a função desse órgão tão importante. Então a ideia mesmo é que as pessoas que são mobilizadores sociais e culturais em seus territórios conheçam a defensoria e saibam como reivindicar, saibam como acessar e saibam como utilizar a defensoria como parceira. Eu vou passar a chamar as pessoas para compor a mesa. Eu gostaria de chamar a senhora Solange de Oliveira, que é da Mães da Leste, uma sociedade organizada em torno de mães cujos filhos foram vítimas de violência policial. Gostaria de chamar também o representante Gustavo Riga, do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Chama a Irene Maestro, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. E o defensor Leonardo Bianchione de Lima, que é coordenador do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública. Seguindo a mesma sistemática que a gente adotou, fazer as apresentações assim, aí vocês podem decidir quem começa. Eu sugeria a dona Solange, que tem uma história bastante intensa e densa para expor, e depois a gente faz a discussão e a defensoria faz o arremate final, demonstrando as possibilidades da defensoria atuar dentro dessa área tão grave e problemática. Então, quem vai fazer a mediação sou eu. Era chatão, mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria pedir a vocês, eu sei que é incômodo, mas vocês podiam sentar um pouquinho mais para frente ali, ó. Calor humano, para ficar mais suave, por favor. Vamos lá. O Fórum de Hip Hop, a gente atua nas questões do genocídio, já faz uma cotinha, uma porque está intrínseco dentro do movimento hip hop. E aí em 2012 a gente estava uma parceria com diversas instituições, porque ali começou a soltar os dados sobre a questão do aumento dos homicídios em São Paulo e ainda no país. Porque a gente sempre tem a publicação do mapa da violência. O mapa da violência desde 2012 é releitura, que mais que a gente fale, assim, mas só que a gente fica fazendo teses de releitura de 2012. E aí a gente não sabe o que acontece agora. E aí a gente percebeu que em 2014, além de todos os rolês que a gente já fez,
Mas a gente percebeu que em 2014, quando o Geraldo Alckmin inventou que não publicaria mais as informações dos homicídios, porque se a gente não precisa ser muito louco, é só pegar o Google, tentam pegar as informações de 98, que seja para cá. De 98 para cá, todo começo de ano tem chacina. Você pode pegar a história de jornais, sempre tem a chacina no começo do ano. Parece que é a entrega da instituição pública, a segurança pública no país. Começou o ano, vamos matar algumas pessoinhas para a gente não ter problema. Aí sempre teve a chacina. Só que em 2014, pelas ações que a gente, com várias instituições discutindo genocídio, porque tem dois pontos, e aí eu só estou querendo trazer para vocês, a partir das informações que vocês têm, e provocar algumas coisas, algumas reflexões nisso. Porque quando a gente começou a fazer as ações em 2012 com o Comitê do Genocídio contra o Genocídio da Juventude Pobre, Preta e Periférica, aí a gente começou a acelerar. A pergunta que tinha sempre no comitê, que as pessoas falavam, mas como que a gente vai periferia, pobre, preto, vai falar para a periferia sobre genocídio? Porque a Igreja Católica tinha a leitura do extermínio da juventude preta. Eu falo preto porque eu sou do hip hop, tá bom? Aí, o extermínio da juventude preta. Só que o que aconteceu? Aí a gente conseguiu fazer as pessoas discutir genocídio. Hoje você pega um juiz que vai dar a sentença, e ele fala assim, isso aqui é genocídio. É um avanço. A gente disputou o espaço cultural. Só que, como começou a discutir isso aceleradamente no Brasil, tem umas coincidências. 2013 apareceu, aí a discussão sobre as questões das mortes começou a desaparecer. 2014, Geraldo Alckmin diz que ia arquivar a gente só poderia saber as informações sobre as mortes da segurança pública daqui 100 anos. Só que aí depois deu um bololô e aí parou. Só que o que aconteceu? Essas informações pararam de aparecer. E aí a gente tem todos os efeitos hoje com o Bolsonaro, etc. Um monte de coisas aconteceram e parece que não se mata mais. Não é que as instituições da segurança pública não ceifa vidas. Aí esses dados não estão aparecendo. E também a gente tem um cara que virou governador agora, que diz que a ordem é matar. O Alckmin, falavam que o Alckmin era da esquerda. Só que o MBL falou pra gente que era da esquerda. Agora você tem um cara que fala que vai matar. Ele fala, rota, eu vou matar. Essa é a publicidade dele. E aí, a partir dos dados que vão fazer, a gente precisa achar o eixo, porque tem que parar de matar no Brasil. Porque uma vida só é a continuação da miséria. E a gente não está discutindo um mapa da violência, os dados do mapa da violência. Nós estamos discutindo para parar de matar, porque o preço da morte de uma pessoa atinge toda a base da periferia. Porque uma família, morreu um ente, atinge psicologicamente um monte de gente, tem vários efeitos. Aí vão para a cadeia 240 mil pessoas. Você tem um número de pessoas, só na cidade de São Paulo, tem 25 mil pessoas na situação de rua, ou bem mais. E tudo é efeito desses homicídios. Só que a segurança pública ninguém fala nada. Ao contrário, nós estamos numa geração agora que ser da segurança pública e ser da igreja nos garantiu as eleições. Como nós, como movimento, vamos enfrentar isso? É só um questionamento para a gente pensar. Porque outra coisa que para terminar, o genocídio, por isso que eu estou fazendo esse seminário, o genocídio não está na estrutura da morte de um adolescente. O genocídio é uma estrutura maior. É para se matar determinado pessoa, falando de gente. E a morte dos adolescentes é o que mais chama a atenção. Só que os efeitos que causa nas mães, em todas as famílias e também na sociedade. E como as instituições vão sair das estatísticas para a gente instrumentalizar outra coisa. É só para provocar. É isso. Muito obrigada ao Hip Hop pelo convite. Obrigada a todos. Eu sou a Sol, sou uma das mães em luto da Zona Leste. Meu filho foi executado no dia 3 de 3 de 2015 por um policial civil. Tive 9 meses de depressão e o que me tirou da depressão foi a luta. Eu passei atrás para saber o que eu poderia fazer, né? E foi todo aquele trabalho que eu acredito que todos aqui tenham consciência. Foi um trabalho até mesmo para mim pegar o boletim de ocorrência e infelizmente isso acontece até hoje. Só para voltar um pouquinho atrás,
eu sou uma das mães em luto, mas não estou aqui só como mães em luto da Leste, e sim estou aqui como mães mogiana, como mães de Osasco, e sim como todas as mães que infelizmente enterrou seu filho. O movimento Mães em Luto da Zona Leste, ele foi criado no dia 3/5/2016, que foi quando eu saí da depressão e fui atrás do que eu tinha direitos, né? Infelizmente hoje eu não estou mais sozinha. Como eu falei, foi um trabalho até mesmo para mim pegar o boletim de ocorrência, e isso acontece até hoje com as mães, porque tem muitas mães que eu acompanho desde o ME, e o DHPP, ele não está entregando o boletim de ocorrência para a mãe se não tiver a presença de um advogado, né? Isso já foi falado, eu mesmo já falei na defensoria, falei para as pessoas que eu tenho conhecimento, e mesmo assim isso ainda continua. Você falou uma coisa, Pirata, que o que nós vamos fazer, né? Eu acho que com esse novo governo, com tudo isso, a gente não deve se calar. E infelizmente as pessoas vão muito por número. E as mães estão sozinhas, cara. É nós por nós. Tudo é dificultoso, né? Até me desculpa o que eu vou falar. Toda vez que eu precisei da defensoria, tanto mesmo para mim, porque o caso do meu filho foi para a defensoria, e até mesmo para outras mães, na parte de atendimento, eu não tenho o que falar. Já ouvi muitas mães falando, né, que não gostou. Eu mesmo não tenho, pelo contrário. Eu fiz um círculo de amizade que hoje eu levo essas pessoas no meu pessoal, na minha vida pessoal. Mas entendo também que a defensoria, infelizmente, não tem tantos funcionários, né, para estar fazendo tudo que tem que fazer. Os funcionários são poucos, muitos casos, mas infelizmente também eu não vejo nenhum esforço para poder avançar. Eu estou falando isso mais como um desabafo. O caso do meu filho foi arquivado, mesmo tendo uma prova de uma imagem nítida numa execução. Infelizmente, o promotor que estava no caso é o Zagalo, né? Que acredito que todos aqui o conhecem, sabem o modo que ele pensa. E eu passei pela exumação no dia 20 de agosto. E não é fácil uma mãe passar pela exumação. Pela última vez na vida, eu peguei alguma coisa que pertencia ao meu filho no colo. Porque no cemitério eles colocam o resto mortais. No cemitério do Curuçá, Vila Alpina e Vila Formosa, no meu caso foi o Curuçá, eles colocam os ossos dentro de um saco de lixo e entregam para a família. E mesmo assim você tem que ainda dar um bom pedaço com aquilo no colo. Jamais eu ia me negar de carregar aquilo. Só que antes de eu passar por isso, eu fui na defensoria e eu pedi. Tanto fui no Ministério Público também. Pedi para que isso fosse evitado, né? Como eu iria, estava tão recente, eu iria passar por aquilo mesmo. Mas que começasse a haver um trabalho que outras mães não venham passar por isso. Independente de que mãe que seja. Pode até ser mesmo a mãe de um policial. Porque a dor da mãe de um policial não é maior e nem menor do que a nossa. É mais uma mãe que vai lutar todo dia ao amanhecer para continuar sobrevivendo. E todo dia à noite, aquela mãe, na hora que ela deita o travesseiro, com a cabeça no travesseiro, ela vai pedir a Deus para poder estar sonhando com o filho dela. Porque só é no sonho que ela vai poder abraçar e beijar. Então eu pedi isso no sentido, no geral, para todas as mães. A resposta que eu tive de ambos os lados: não dá para fazer porque o cemitério, a prefeitura não é Estado. Isso eu já sabia. O que não dá para fazer, vamos procurar, vamos tentar fazer. Vamos abrir outras portas. O que não tem na lei, vamos fazer ter. Não custa. Porque, gente, não é fácil. Não é fácil. Vocês podem até imaginar o que é isso. Mas o imaginar de vocês é pouco. Não conheço, né? Algumas pessoas aqui eu conheço, outras não. Peço a Deus que vocês nunca passem por isso. Porque não é fácil para uma mãe passar por tudo isso e ainda continuar lutando pelos seus direitos. E nós não lutamos por vingança, nós lutamos por justiça.
E nada vai trazer os nossos filhos de volta. E eu vou ser bem sincera, como as mães de Osasco, a Zilda falou para mim, o policial foi condenado, né? Infelizmente agora surgiu uma juíza para cancelar esse júri. Mas mesmo o policial sendo condenado, a dor dela não diminuiu. Né? Com certeza a nossa também, o meu já nem falo mais, porque aqui no Brasil, infelizmente, ele ficou mais um número na estatística. E não é só o meu, muitos processos que estão aí em inquérito e investigação, infelizmente vão ficar. Porque é o que eu falo, nós mães, praticamente, nós estamos sozinhos. Porque infelizmente não tem condições de pagar um advogado particular criminal. E os meios que tem, que o Estado oferece também não são os melhores. O DHPP não investiga nada. Bom, é bem aquilo. A PM mata, a civil não investiga e o promotor mata novamente com a caneta quando ele pede o arquivamento. Na periferia, vou falar da região que eu moro, que é Sapopemba. Eu tô aqui e recebi uma mensagem de uma mãe que o policial acabou de matar um menino no Boa Esperança. Então eu vou acabar saindo daqui e vou lá. Né? Todo dia se matam. E isso não precisa estar aqui para falar. Porque isso daí todo mundo sabe. Não é possível, não sabe. Os policiais da periferia, eles vão, quando vai abordar, eles já descem do carro com a arma na mão engatilhada. E isso tem que ser mudado. Isso tem que ser mudado. E nós precisamos da ajuda de todos para isso. É de defensoria, é de DHPP, principalmente do Ministério Público. Que a diferença que tem de um policial, falo como mãe, de um policial fardado na rua com a arma, a diferença que tem dele com um promotor do Ministério Público é que o promotor ele mata com a caneta quando ele pede o arquivamento. A única diferença é essa. O que a lei não permite fazer, vamos lutar junto para poder ter. Não deixe, sabe, peço socorro aqui para todos e principalmente para a defensoria ou quem puder estar ajudando. Não tem na lei que não tem como impedir uma mãe passar pela exumação. Vamos junto trabalhar para que a gente consiga isso, porque não é fácil. Se vocês me perguntarem hoje o que é que dói mais, a partir do momento que eu recebi a morte que meu filho tinha partido, ali eu já fiquei dopada, me doparam e eu fiquei dopada 9 meses. Eu passei pela exumação agora, eu passei sem tomar nada. Então para mim está doendo muito mais. E eu não quero que outra mãe passe por isso, jamais. Vocês me desculpem alguma coisa, mas foi mais um desabafo mesmo, e onde eu estiver errada também pode falar. E se me mostrar que eu estou errada, eu tenho a humildade de reconhecer o meu erro. Por enquanto, obrigada. Para a gente continuar aqui, aí a gente vai fazer as discussões e isso tem que ser feito, certo? Ontem nós discutimos e a questão da mulher, das mulheres que começam sempre. Elas participaram as falas. E aí a gente também tem o aprisionamento em massa, né? A gente não tem só os homicídios. De 98 nós tínhamos 25 mil pessoas presas. Hoje nós temos 240 mil pessoas. Em 2012 nós estávamos discutindo o número próximo, estavam falando de 100. Vamos chegar a 100 mil, algo assim. Hoje nós temos 240 mil pessoas presas. E continua acelerando isso. Né? E aí, fora isso, o aumento das mulheres encarceradas, o aumento da juventude na Fundação Casa, tudo por causa da questão da chamada guerra às drogas. E a droga é uma mercadoria. Também, né? Porque sábado morreu uma moça em Franco da Rocha. Então, é que aí fica para vocês falarem. Bom, boa noite para nós. Eu sou Irene, eu sou, na verdade, militante de um movimento que chama Luta Popular, que é um movimento que faz ocupação de terra nas periferias das grandes cidades e também faz trabalho em bairros, contra o genocídio, por cultura, por creche, por córrego, pelo que aparecer pela frente, porque a demanda é grande. E também estou trabalhando no ITTC, que é esse instituto que há 20 anos trabalha fazendo pesquisa sobre encarceramento, especialmente mulheres encarceradas. Então, na verdade, queria, primeiro de tudo, pedir licença para a Solange por estar falando depois dela, depois do relato que ela deu. Agradecer muito as palavras dela e tentar dividir um pouco essa caminhada nossa aí que vai pelo lado dessa questão do encarceramento.
mas também dividir algumas coisas que tem a ver com o momento que a gente está vivendo no país, as eleições, Bolsonaro e tal, porque muito tem se discutido sobre o que vem pela frente, né? E aí, na verdade, eu queria começar falando que, assim, a história, até aqui, a história dos setores mais explorados e oprimidos, que são aqueles também que vão ser os mais prejudicados pelas políticas ultraliberais, conservadoras, racistas, homofóbicas, genocidas do Bolsonaro, tem sido uma história de violência. Tem sido a história de uma violência que a gente conhece muito bem, porque a gente conhece muito bem a violência de ser despejado e não ter para onde ir. A gente conhece muito bem a violência de ser encarcerado. A gente conhece muito bem a violência do estupro, a violência do que é andar no transporte público, a violência da bala, a violência de ter que enterrar os nossos, a violência de não ter um trabalho que pague o mínimo para poder viver decentemente, e também a violência de estar desempregado. E há 500 anos dizem pra gente que o nosso dia vai chegar e no dia seguinte a gente entra de novo no busão lotado, a gente vela os nossos, a gente sofre violência na quebrada onde a gente mora. E aí vem as eleições, né? Sempre com essa ideia de que as coisas vão mudar. Mas a verdade é que vem eleição, passa eleição e o nosso povo tem só sido atacado. E nesses últimos 15 anos em especial, a gente tem sido muito atacado. Nesses 15 anos não foi feita demarcação de terra indígena e houve um genocídio indígena onde mais de 800 lideranças foram assassinadas na luta pela terra. Nos últimos 15 anos não se enfrentou a especulação imobiliária, pelo contrário, os bancos que são donos das terras lucraram como nunca, enquanto muita gente ainda não tem um teto para viver. Nos últimos 15 anos não foi feito nada para desmilitarizar a polícia militar e a nossa polícia é a polícia que mais mata no mundo. Então, diante desse dia que nunca vem, o nosso povo também não ficou parado esperando, pelo contrário. O nosso povo sempre resistiu e sempre se organizou para lutar. E aí eu queria destacar algumas coisas. De 2012 para cá, desde a greve que rolou em Jirau, Belo Monte, né, contra as obras de Belo Monte, passando pelas levantes de junho, passando pela greve dos garis, que parou o Rio de Janeiro em pleno carnaval, passando pelas mães que fazem do luto uma forma de luta e começaram a se organizar em alguns pontos, e hoje existem mães até em Manaus se organizando em torno da luta contra o genocídio, passando pela molecada ocupando escola, passando pelos servidores públicos ocupando Brasília, passando pela greve geral que aconteceu ano passado nesse país, passando pelas mulheres que tomaram as ruas há anos aí questionando todo o machismo e o feminicídio. E todas essas lutas que têm acontecido, elas apontam que existe um grande desgaste, uma grande desilusão nessa democracia que é incapaz de resolver os nossos problemas. Porque ao longo desses anos as instituições não foram capazes de dar respostas que resolvessem efetivamente os nossos problemas. E esse desgaste ele é maior ainda em momentos de crise, como o que a gente está vivendo, né? De crise econômica, de desemprego. Porque aí no momento de crise, o governo que tiver de plantão vem cortando dinheiro de saúde, de educação, de moradia, de políticas para a juventude, de tudo. E aí mais ainda fica difícil distinguir um governo do outro quando os caras vêm cortando tudo, porque a gente que tem que pagar a conta, nunca são os de cima. E a gente tem visto que o povo está muito... Pode falar um palavrão? Pode falar o que quiser. A gente tem visto que o povo está muito puto, o povo está com muito ódio. E não é de agora dessas eleições. Esse ódio vem sendo cozinhado em fogo baixo já faz tempo. E acho que essas eleições mostraram que as pessoas, de uma forma muito, muito ruim, distorcida, acabaram apostando numa coisa que parecia que rompia com esse pacto social que a gente vive desde a redemocratização, que na verdade ele existe, essa paz, que é a paz do cemitério, né? Que é a paz baseada em muito sangue, em muita violência. Então, as pessoas estão muito putas e é com muita razão, porque a gente estava falando de números, né? É isso, a gente é o país, o nosso país mata mais do que países em guerra declarada como a Síria, cara. Que está em uma guerra brutal que aí de vez em quando a gente vê na televisão. A gente mata mais do que na Síria. Porque existe uma guerra de classe. Existe uma guerra não declarada dos de cima contra os de baixo. E os de baixo têm cor, têm idade e são bem selecionados, porque é isso. A gente
Das pessoas que morrem, a maioria são jovens, são pretas, são moradores de periferia. Você estava falando da questão das mulheres, do mapa da violência. Dos últimos dados que saíram, o homicídio de mulheres negras aumentou, é 71% maior que as brancas, aumentou das mulheres negras e diminuiu das mulheres brancas. Do ponto de vista do encarceramento, a gente é o 4º país que mais encarcera no mundo. E 70% das pessoas estão presas, são jovens de 18 a 35 anos. A maioria são negros. O encarceramento feminino nos últimos 10 anos subiu 503%. E 80% das mulheres que estão presas são mães. E a maioria das pessoas, das mulheres sobretudo que estão presas ligadas a crimes relacionados com a questão de drogas. Porque desde que houve a lei de drogas de 2006, houve uma explosão do encarceramento, porque justamente o tráfico passa a ser considerado um crime. O juiz, a gente acompanha muito a audiência de custódia, né? Quando a pessoa é presa, em flagrante, ela tem direito a ser levada em 24 horas para o juiz, para ver se a prisão é legal ou não. E, cara, para dar um exemplo sobre as mulheres, existe uma lei que fala que as mulheres grávidas ou mães de filhos até 12 anos, elas devem receber o benefício da prisão domiciliar para garantir o pleno exercício da maternidade. Porque imagino que é uma mãe com um bebê de 3 meses amamentando, ir para um presídio, a criança ficar em casa, quem fica com a criança, quem amamenta, como é que fica essa mulher? Só que das audiências, a gente acompanha 200 audiências aí nos últimos 3 meses. 60% das mulheres que foram presas deveriam ter recebido o benefício da prisão domiciliar. Os juízes não dão pelo fato delas serem mães e mulheres. Então a lei que deveria dar essa condição diferenciada pelo fato delas serem mulheres é o que é usado pelos juízes para dizer: ela é mãe? Então ela é mãe, o que ela está fazendo na rua traficando? Então ela não cuida da criança, então a criança não precisa dela. Ou então, e fazendo um julgamento moral muito grande sem considerar que essa mãe está sozinha porque o pai largou, não tem um serviço porque tem desemprego, ou o estudo que ela tem não garante serviço que garanta o mínimo, e aí ela tem que se envolver com, por exemplo, com alguma atividade ligada ao tráfico de drogas para poder sobreviver. Então o judiciário penaliza 2 vezes a mulher, porque penaliza por estar cometendo crime, e por ser preta, por ser pobre, por ser moradora da periferia, e ainda por cima por ser mulher, porque os juízes falam abertamente isso, questionam. Você é mãe e vai estar cuidando dos seus filhos, está fazendo traficante. Então quer dizer que você não é tão importante assim para o seu filho. Bom, fora isso, do ponto de vista do encarceramento, tem essas várias violências, né? Porque a prisão é uma violência, mas o processo em si, né? Da abordagem policial, que é isso, quando acontece a audiência de custódia, as mulheres e os homens, né, podem relatar alguma violência que aconteceu. Primeiro que boa parte não fala, porque você fala na frente do polícia que te prendeu. E depois, esse polícia vai estar na sua quebrada, sabendo que você denunciou ele. Então ninguém fala. Quem fala, os juízes só levam em consideração quando a pessoa está com alguma marca evidente da violência. Porque de resto, os juízes não encaminham para lugar nenhum. E no caso das mulheres, além da violência física, existem várias formas de violência, como por exemplo as mulheres que são presas, indo visitar os maridos, os filhos, um parente no presídio, durante a revista vexatória, né? Então são uma série de violências que vão se somando e vão marcando o corpo, a carne, a subjetividade das mulheres, da juventude, de quem é pobre, preto e mora na periferia, e que por isso passa por todas essas situações. Eita, perdi aqui. Já vou terminando. Bom, então, estou dizendo isso para dizer que, assim, veio as eleições e houve toda essa confusão, né, do sentimento das pessoas de revolta, que é muito justo, porque a realidade que a gente estava vivendo é de profunda violência, e há muito tempo. Só que muita gente, também no período das eleições, porque é isso, né? As eleições é um terreno que espreme a gente achar que o futuro da nossa vida pode ser resolvido dentro de uma urna. E ao ser exprimido, muita gente também defendeu o mal menor, né? E é compreensível a defesa das pessoas,
para a gente voltar a uma certa normalidade. Mas eu acho que o mais importante da eleição, independente de quem votou em quem ou a situação, é discutir que essa normalidade que se busca voltar, para quem é pobre, preto, periférico, com quilombola, indígena, mulher, LGBT, jovem, ela nunca existiu, porque faz tempo que o nosso estado de normalidade é um estado de exceção. É um estado de profunda violência. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, ninguém tem uma bola de cristal, mas não é muito difícil saber que o que vem pela frente não é muito bom, né? Porque a gente está numa crise econômica, que os de cima não vão perder um centavo, nem que eles tenham que arrancar o nosso couro, nem que eles tenham que aprovar a reforma da Previdência, abaixar a maioridade penal, acabar fazer despejo, acabar com qualquer política pública que exista do ponto de vista da saúde, da assistência. Eles vão fazer isso e tem um governo que está se colocando à disposição para fazer isso para eles. Com, inclusive, requintes de crueldade, porque o cara é...